Vocês lembram da nossa novela Dormindo com o Inimigo? Sandra e Toninho, os amantes que planejaram a morte de Jorge Bini, eles foram condenados por isso a mais de 20 anos de cadeia cada um. Pois bem, achamos mais um fato do passado destes dois. Ele era casado com a Márcia. O Toninho, quando conheceu a Sandra, era casado com a Márcia. E a Sandra tinha apenas 15 anos de idade e foi trabalhar na casa destes dois, deste casal que tinha 4 filhas. Pois bem, eles começaram um relacionamento extraconjugal. Eles se tornaram amantes. E a Márcia, quando descobriu, dias depois de descobrir, foi encontrada morta dentro de casa. A primeira informação é de que ela tinha tirado a própria vida, um suicídio. Mas nós conversamos com testemunhas-chaves. Nós encontramos as filhas, 4 filhas deste casal, Márcia e Toninho. Até hoje, elas não falam com o próprio pai. E tem uma pessoa ligada do entorno familiar ali que não acredita em suicídio. Várias testemunhas também não acreditam em suicídio. A gente vai voltar com força total nesse caso, hein? O Tribuna não dá sossego. Nós temos na nossa veia correndo o jornalismo investigativo, do qual eu muito me orgulho, fazer parte desde 2015. Nós chegamos a este caso porque fomos revirar o passado de Sandra Mara e também do Antônio Carlos Faria. Os dois foram condenados pela morte do empresário Jorge Bini, em um plano arquitetado pelo Antônio e pela Sandra, esposa dessa vítima na época. E o Antônio e a Sandra, eles eram amantes. Todo esse plano foi para eles poderem viver as aventuras amorosas dos dois, de acordo até com o tribunal do júri, porque eles foram condenados a mais de 20 anos de cadeia pela morte do Jorge Bini. Pois bem, nós exibimos as reportagens sobre este caso na semana passada e depois muitas informações chegaram até a nossa equipe sobre o antigo casamento do Antônio. A ex-mulher dele, a Márcia, ela foi encontrada morta no banheiro da própria casa, enquanto Sandra era empregada da família. Prestem atenção. Ela foi encontrada morta alguns dias depois de descobrir um relacionamento extraconjugal destes dois aqui atrás de mim, tá? O tempo passou, essa mulher, infelizmente, estava morta e a investigação chegou à conclusão, não, ela se matou, ela se enforcou. 4 filhas foram deixadas sem mãe, porque o Toninho com a Márcia tinham 4 filhas. E aí esses dois engataram num relacionamento. As filhas até hoje não aceitam mais o pai e nunca aceitaram a Sandra. De acordo com o que nós descobrimos, a Sandra maltratava essas filhas. Deixava elas para fora, dava só pão e água, pão velho e água para elas. E aí levantou-se uma questão. O que será que de fato aconteceu com a Márcia, a ex-mulher do Antônio? A pergunta é, será que esse casal teria envolvimento na morte? Nós fomos atrás da família e você acompanha agora o que o Tribuna da Massa descobriu com o nosso repórter Vinícius Rangel na tela da Massa. Sandra Mara e Antônio Carlos Faria, um casal condenado pela justiça por arquitetar e matar o empresário. Mas durante a investigação do Tribuna da Massa, descobrimos a morte da ex-mulher de Toninho, a Márcia. Ela foi encontrada morta em 1995 no banheiro dessa casa, em Rio Branco do Sul. Ele chegou assustadão, que ele chegou do serviço, achou ela morta dentro, né? 2 horas da tarde. De repente, escutei uns barulhos, daí ele chegou. Ô, rapaz, minha mãe tá se matando, tá morta lá dentro, já chamou a polícia. Uma morte, muitas perguntas e nenhuma resposta até o momento. O que será que aconteceu com Márcia Zene Lourenço Faria? Para as autoridades, o que se sabe é que ela teria tirado a própria vida. Mas os vizinhos e amigos bem próximos que conheciam ela de verdade não acreditam nessa versão. Não acreditam
que ela seria capaz de fazer algo tão cruel como isso. Quando, na época que eu vim morar aqui, muita gente falou que tinha gente que não acreditava que foi a Mara que foi que ela se enforcou, né? E elas falavam alguma coisa se a Sandra batia nela quando era criança? Não, você falava assim que ela... Sei lá como é que eu posso explicar. Ela era ruim, a Sandra era ruim, só não sei explicar como, assim. Com informações tão reveladoras, o Tribuna da Massa resolveu ir atrás das 4 filhas de Márcia para tentar entender como era naquela época, em 1995, quando tudo isso aconteceu. Nós descobrimos então que uma das filhas morava em Curitiba e fomos atrás dela. A jovem é maquiadora e teria uma sala nesse prédio onde tivemos acesso, mas ao bater na porta, ninguém atendeu. Tentamos então ligar para ela, mas a filha de Márcia e Toninho disse que não era parente dos dois. Alô? Boa tarde, quem fala aqui é o Vinícius, eu sou repórter da Rede Massa, tudo bem? Tudo? Eu estou entrando em contato com você porque eu recebi uma informação de que você seria a filha do Antônio e da Márcia. Procede essa informação? Não, eu acho que você tá falando com a pessoa errada. Meu pai e minha mãe não se chamam, não são esse nome, não. Nós descobrimos o endereço onde trabalha a segunda filha de Márcia, que seria em uma fábrica de fertilizantes em Almirante Tamandaré. Quando a nossa equipe chegou ao local, foi recepcionada por um funcionário que disse que a mulher não estaria lá. Aí ela saiu faz uma meia hora, eu acho que ela já tá pra ouvir já. Aí se o senhor quiser aguardar. Nossa equipe voltou ao local e mais uma vez o porteiro veio falar com a gente, dizendo que a filha não iria falar com a nossa equipe. Ela falou que não vai dar nenhuma declaração daí sobre o caso dele. Mas ela não pode nem vir falar com a gente? Ela falou que hoje ela não gostaria de falar sobre o caso. Mesmo assim, resolvemos ligar para ela e uma funcionária atendeu a ligação e repassou um recado. Ela não vai dar nenhuma declaração, ela disse, tá? Então, por favor, se vocês puderem parar de procurar, por favor. Fomos então atrás de outra filha, mas ela também não quis falar com a nossa equipe de reportagem. Porém, a quarta filha, que seria a mais velha, de 35 anos, trouxe informações reveladoras por meio do próprio marido. Informações sobre o passado da família e também sobre os perfis, tanto da Sandra quanto do próprio pai. O marido seria esse jovem que vamos preservar a identidade dele. Sem rodeios, o rapaz revela que a companheira e as irmãs, quando eram crianças, viviam em situação de maus tratos, assim que a mãe morreu e o pai assumiu a relação com a Sandra. Elas, as 4 dormiam pra fora de casa, no cômodo que tinha lá, e ela dava só pão e água pra elas. E se ela chegasse em casa e, não tivesse arrumado a casa, meu Deus, todas apanhavam, sabe? As filhas se afastaram do pai assim que cresceram. Sandra deixava claro que não gostava das meninas. Toninho fazia tudo o que ela mandasse. Ele gostava dela, é um amor doentio por ela que ele tem. Pela Sandra? É, e ele só fazia tudo por ela, os filhos que se tanto os filhos do antigo casamento quanto com ela mesmo. Era só ela que importava. Foram anos, mais de 20, que 3 filhas deixaram de falar com o pai. Somente uma manteve a relação. Toninho, já preso, começou a escrever cartas na tentativa de uma reaproximação. Ele começou a querer ter mais contato, mandando carta para elas e tal, fazendo videochamada por causa da pandemia. O Tribuna abriu a caixa misteriosa e revirou um passado que agora parece presente. Segundo o marido, a filha mais velha de Sandra até então acreditava que a mãe tirou a própria vida. Mas depois de saber do caso Bini, ele mesmo confessou que amigos já teriam levantado a possibilidade de ter sido algo arquitetado ou executado por Sandra e Toninho. Ela sentia isso, mas ela não queria pensar que o próprio pai poderia ter matado a mãe, ou mandado matar. Ela acredita na possibilidade que a mãe dela não teria se matado? Olha, disso a gente não conversou, mas eu acho que não.
A Polícia Civil vem sendo notificada sobre todas essas informações, mas ainda não se manifestou sobre os novos fatos revelados pelo Tribuna. Apesar de tudo, o rapaz fala que a mulher se sentiu aliviada pela condenação de Sandra e do pai. Se sentiu aliviada porque ela, era um peso que ela carregava, porque assim, quando ela descrevia quem era o pai dela para os outros, muita gente não acreditava. Achava que era ela que estava inventando porque o pai estava com relacionamento com outra mulher, sabe? Tipo não acreditava que ele sofria maus tratos e tal. E agora, será que o caso da morte de Márcia pode ser reaberto? A Polícia Civil vai mesmo investigar a possível relação do casal com a mãe das crianças? O que realmente aconteceu com Márcia? Essa é a pergunta que a gente não vai descansar enquanto a gente não entender muito bem. A polícia já deu por encerrado esse caso. O Ministério Público, a Justiça também. A Márcia, para eles, tirou a própria vida. Mas está muito estranho. Você há de convir comigo que está muito estranha essa história. Ela descobre a traição dos dois. Ela era casada com o Toninho. Aí ela descobre a traição, dias depois aparece morta. Teoricamente se matou, pode ser. Às vezes criou um quadro de depressão profunda, pode ser. Mas eu quero entender melhor. Eu quero entender melhor, até porque nós estamos falando de 2 assassinos julgados pela justiça. Eles já foram condenados por planejar a morte do Jorge Bini. Aliás, não só eles foram condenados, mas também o executor. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a imagem aqui, ó. A Iracema foi inocentada no tribunal do júri, que é essa aqui. O Éder, o executor, ele foi condenado. Todos eles, os 3, a Sandra, o Toninho e o Éder, todos eles condenados a mais de 20 anos de cadeia. Mais de 20 anos de cadeia por planejar a morte do Jorge Bini. Agora, a pergunta que eu faço para a justiça e para a polícia pode ser que não tenha nada a ver realmente. Mas que tá estranho, tá estranho. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: será que eles não têm alguma coisa a ver com a morte da Márcia? Que aconteceu lá atrás. Já faz mais de 20 anos, mas o Tribuna é assim, o Tribuna não descansa. Quando a gente vê uma injustiça, a gente vai até o final e nós vamos até o final nesse caso, você pode ter certeza disso.